Olá pessoal, vocês me ouvem bem? Vamos só esperar todo mundo entrar que a gente já começa. E aí, Olá, José, tudo bem? tudo bem com Boa você? noite. Boa noite. Vamos só esperar todo mundo entrar, a gente já começa. Tá. Eu só acabei de receber uma notícia muito boa aqui. Eu vi agora. O Conta pro pessoal. livro, meu livro Última Hora, acabou de sair a terceira edição. É o Terceira livro edição. 2017, né? Uhum, E o bom assim foi que eu não estava nem esperando, né? O pessoal da editora não me avisou. Eu tinha pedido um livro, que eu vou fazer uma entrevista. Eu pedi um livro de um autor, e aí eu achei que, quando chegou na portaria do meu prédio, eu achei que era o livro do autor. Aí quando eu vi, era uma caixa bem grande, uma caixa enorme. só pode ser alguma outra edição. Aí eu corri para cá e abri quando eu vi era. Que cada reimpressão, o autor Uhum, recebe 10 exemplares. sim, sim. Agora saiu uma edição nova, né? Saiu a edição nova. É porque Perfeito. cada editora chamou de uma forma diferente, né? Uhum, A editora Record chama cada reimpressão de edição. uhum. Algumas editoras chamam de reimpressão e edição só quando há alguma modificação Ah, entendo. quanto ao conteúdo. Né? É perfeito, o livro é sensacional. Acho que a gente já pode começar, né? Sim, Até engraçado ter falado última hora, porque foi com ele que você venceu o prêmio Sesc de Literatura, que é um dos maiores prêmios para novos autores do Brasil, isso é inegável. E você sempre conta que isso mudou muito a sua vida, enquanto escritor, enquanto pessoa. Você pode contar um pouquinho sobre isso? sim, porque o Última Hora, ele é o meu primeiro livro publicado, mas ele foi o segundo livro que eu escrevi. Né? Antes de escrever Última Hora, eu já tinha começado e terminado esse aqui, O Homem Uhum, que Odiava o Machado de Assis. E eu comecei esse livro, a primeira versão dele, do Última Hora, em 2015, logo depois que eu terminei a primeira versão do Homem que Odiava o Machado de Assis, eu praticamente engatei um no outro, né? foi Porque direto. como eu já sabia como é que ia terminar o meu livro, o Homem que Odiava o Machado de Assis, quando eu estava no final, eu já estava fazendo as pesquisas para o livro seguinte. Uhum, E, e quando eu publiquei o livro, aliás, quando eu terminei o livro, eu comecei o outro. E eu terminei o livro, a primeira versão dele, no final de 2016. E as inscrições para o Prêmio Sesc, salvo engano, é até o final de janeiro uhum. de 2017. Então eu terminei, tive que terminar às pressas, as revisões, para conseguir enviar o livro, né, para o prêmio. E também porque eu tinha que terminar logo. A minha primeira versão tive que apressar muito porque estava para nascer o meu segundo filho, né, que Uhum. nasceu em janeiro de 2017. E as últimas revisões eu fiz com ele, hein, já com ele no colo. Eu pegava no leito eletrônico e ficava fazendo as alterações, as correções. E quando foi no meio do ano, saiu o resultado e eu fui vencedor com esse livro do Última Hora. Só que no ano anterior eu tinha sido finalista com esse aqui, Com O Homem que esse. eu devo Machado de Assis. Foi Né? uma surpresa, né? Eu quase que faço uma autopublicação dele, do Homem que eu dava Machado de Assis, mas aí eu resolvi segurar para tentar mais uma vez o prêmio Sesc. Aí eu ganhei na segunda vez. Porque ele só aceita novos autores, né? Tem que ser autor inédito na categoria, né? Eu Uhum, poderia já ter publicado outra coisa, conto, mas romance tem que ser inédito. entendo. Então, pro pessoal que está entrando, a gente está com a live hoje com o José Almeida Júnior. Ele é escritor, é advogado, ele trabalha muito com livros há muito tempo também. Começou com o Homem que Odiava Machado de Assis, depois teve A Última Hora. Ahn, Você é do Distrito Federal agora, né? É, Você eu sou nasceu em de... João Não, Pessoa? nasci em Mossoró. Mossoró, Mossoró. Rio Grande do Norte. Aí eu Ok. mudei para cá quando eu passei no concurso público de defensor. Então hoje eu sou defensor público do Distrito Federal. Mas a minha raiz ainda é Potiguar. E o sotaque também. E de onde veio essa ideia de ser escritor? Ou sempre foi escritor? Eu queria escrever, já tinha uma ideia
teve uma época que eu queria ser escritor quando eu estava no segundo grau, né? Na época do segundo grau, hoje ensino médio. Eu queria escrever sobre um ciclo regionalista, porque eu era muito influenciado por, principalmente José Lins do Rego, né? José Lins do Rego. E eu queria escrever alguma coisa referente ao ciclo do algodão em Mossoró, enfim. Só que isso aí foi um sonho que passou batido, né? Eu entrei na faculdade de Direito, e aí continuei lendo, mas não tive mais como me aprofundar nisso, enfim. E eu resolvi voltar a escrever, eu resolvi começar a escrever uma ficção depois que nasceu meu primeiro filho, já estava estabilizado. Aí resolvi, não, agora vou tentar, né? Vou ver se vai dar certo. Eu gostava muito de ler, então eu li muitos livros de escrita criativa, de roteiro de cinema. Se você for prestar atenção, meus livros têm um pouco ele é muito visual, né? São muito visuais os livros. Então ele tem um pouco essa pegada por causa que eu estudei um pouco cinema, né? Roteiro de cinema. Então tem essa pegada mais visual. E aí foi isso, eu resolvi na verdade eu escrevi só um livro, né? Só vou escrever um livro para ver o que é que vai dar. Eu escrevi o primeiro, aí virou um vício, já emendei no segundo. Aí o segundo ia ser o último, eu esperei, não, vamos ver o que é que vai dar, se vai cair a bola ou não. Aí deu certo. Aí eu ganhei o prêmio Sesc, aí o livro teve uma repercussão muito boa, né? Teve uma projeção grande na imprensa, saiu resenha dele no Estadão, saiu notícia dele nos grandes jornais, né? Saiu resenha dele no Rascunho. Aí o livro também foi finalista de outros prêmios, né? Foi finalista do Prêmio São Paulo, depois foi finalista do Jabuti. Então isso aí me deu uma certa projeção. E também o meu livro também tem um pouco... ele é um livro mais, pelo menos eu considero, né? Eu considero uma leitura fácil, assim, uma leitura... Pelo menos eu tenho essa ideia de tornar uma escrita fácil e prazerosa para o leitor. Então, acho que ele consegue alcançar um público, às vezes, maior do que sei lá, uma literatura de autoficção, alguma coisa assim. Né? Que teve uma época que se produzia muita autoficção aqui no Brasil, né? Literatura brasileira contemporânea. Eu acho muito bacana a sua relação com a historiografia, enquanto escritor que mistura com a historiografia o tempo todo. Na Última Hora, por exemplo, conta a história do jornal com o Getúlio Vargas, tanto na ditadura, depois com o governo presidencial dele. E O Homem que Odiava Machado de Assis vai traçar esse caminho do Machado de Assis, apesar de não ser ele o protagonista, mas traça toda essa trajetória dele. Então, de onde veio esse seu talento, esse seu amor para com a historiografia e seu trabalho com a pesquisa histórica mesmo, para escrever seus romances? Eu gosto muito de história do Brasil. E também, assim, eu gosto... a história do Brasil, ela tem muitos ciclos, a história nunca se repete, né? Isso é um chavão que se fala por aí, mas a história... Eu não sou historiador, mas historiador odeia quando falam que a história se repete. Mas, enfim, tem algumas semelhanças, né, com o passado. Então, eu gosto sempre de... Por exemplo... agora nessa pandemia eu resolvi estudar as pandemias as epidemias do século XIX, né? Eu li o livro Cidade Febril do Sidney Chalub, enfim, fui fazer uma pesquisa porque os conflitos foram muito parecidos, né? Embora são tempos diferentes, mas a discussão se abre ou fecha comércio, grupos de interesse querendo pressionar os governos para que não se fechem os comércios, né? Os portos era sempre uma grande preocupação. O movimento anti-vacina já existia, né? Porque naquela época existia já uma vacina que era muito rudimentar, que era a vacina da varíola, né? Que era uma vacina também terrível, né? Porque não tinha pouquíssimo elemento de higiene, né? Muitas vezes tinha um método deles lá que era chamado vacinação braço a braço, que puxava tirava o pus e injetava no outro. E a pessoa tinha infecção baixa, certo? Depois ele vinha para retirar dele para aplicar em outra pessoa. Né? E resolvia um pouco a varíola, mas teve um surto de sífilis, porque não tinha higiene alguma. E eu gosto muito de história, então o do Machado de Assis primeiro nasceu porque eu gostava muito de Machado, né? Machado foi sempre o grande
para mim, o grande escritor brasileiro. E eu comecei a estudar a biografia dele e tentar saber o que é que dava um caldo ali da história dele. E o Machado de Assis era um burocrata, né? Uma vida muito... não tinha grandes arroubos, enfim. Não Muito tinha... regradinha. Uma vida muito regrada. E eu fui escavucar lá para procurar alguma coisa, uma coisa interessante. E eu encontrei um fato relevante, que eu achava que dava uma boa história, que foi a vinda de Carolina de Portugal para o Brasil, né? Carolina era esposa da esposa do Machado, porque ela veio para o Brasil já com quase 30 anos, e ela, naquela época, mulheres com 30 anos, naquela sociedade patriarcal e católica, era para estar casada, né? Segundo... Ela já estava virando para a titia, né, como dizia na época, e ela veio para o Brasil sozinha com um músico, o Arthur Napoleão, que era um músico boêmio. E havia uma discussão a respeito disso aí, por que ela teria vindo, se ela teria um caso ou não com o Arthur Napoleão. Só que o Arthur Napoleão veio para o Brasil, virou amigo do Machado de Assis e foi padrinho do casamento dos dois. Uhum. E Arthur Napoleão deixou um livro de memórias em que ele diz que ele fala dessa passagem que ele veio para o Brasil, mas que ele ocultava os motivos pelos quais Carolina veio para o Brasil para não ferir a honra, né, de outras pessoas. E aí daí eu vi que tinha um gancho para uma história boa. E a partir daí eu criei toda uma ficção em cima. E é engraçado que o próprio Machado ele queima as cartas que ele escreveu para Carolina ao longo da vida e sobram 2 cartas. Então eu separei um trecho de uma delas para a gente comentar. É onde ele diz por que ele ama a Carolina. Ele cita, né, abre aspas, tu pertence ao pequeno número de mulheres que ainda sofrem de amor. Além disso, tens para mim um dote que a realça sobre as demais. Tu sofrestes. Então, esse sofrimento de Carolina, né, ele é muito evidente no seu livro e é uma coisa que a história, em geral, ignora, assim como a presença dela na vida de Machado. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? E o Machado era muito discreto, né? Assim, ele não comentava nem da vida pessoal dele, com poucas pessoas, pouca gente sabia, né? Boa parte do que se sabe, do que se fala nas biografias de Machado de Assis, que é provável que tenha acontecido isso, é provável, porque tem poucas evidências, ele deixou poucos registros históricos. Então é feito muito... por muitos anos, por exemplo, imaginou-se que a mãe de Machado de Assis fosse uma mestiça, uma lavadeira. Só muitos anos depois que se descobriu que ela era branca, da Ilha dos Açores, que encontraram uma certidão de um batistério, né, que se chamava antigamente. Então é muito difícil reconstruir essa obra de Machado de Assis, da biografia de Machado de Assis. Por outro lado, dá muita lacuna para criar uma ficção. Sim. E falando dessa ficção, quem é o homem que odiava Machado de Assis? Vamos falar um pouco do seu protagonista. O homem que odiava Machado de Assis, ele é totalmente fictício, né? Mas ele foi muito... A minha ideia inicial era criar um personagem parecido com o Bentinho do Dom Casmurro. Mas, involuntariamente, o meu personagem, Pedro Juqueira, foi ficando cada vez mais parecido com o Brás Cubas, né? Então, ele é de origem aristocrata, ele foi criado com Machado de Assis, no Morro do Livramento, e quando eu recriei essa parte aí, eu fiz com base em alguns relatos que existem da infância de Machado de Assis, no Morro do Livramento, que era uma grande chácara, né? E tinha uma matriarca, Dona Maria José, e Machado de Assis ela era madrinha de Machado de Assis, e fala-se que ele era protegido dela, né? Por isso que ele teve uma educação formal, enfim, então ela era protegida dela e do padre também. Então eu criei um personagem, meu personagem chega nessa casa, nessa chácara, e vai morar com os dois e começa a ter desavenças com Machado de Assis. Só que o meu personagem tem uma origem aristocrata. Quando ele vai ficando mais velho, vai virando adolescente, o meu personagem vai para Portugal, né? vai estudar em Coimbra, né? Assim como o Brás Cubas, e lá ela conhece Carolina, né? Lá eles se relacionam, Carolina fica grávida de Pedro Junqueira,
Pedro Junqueira abandona e ela vem para o Brasil, ela perde o filho e vem para o Brasil com o Arthur Napoleão. E quando eles estão aqui quando eles chegam no Brasil, Carolina e Machado de Assis se casam, enfim, mas só que no livro isso não passa, porque o livro é escrito em primeira pessoa, né, sempre na perspectiva do Pedro Junqueira. Uhum. Só que o Pedro Junqueira, quando ele volta para o Brasil, ele encontra com Carolina e Machado de Assis casados, né? Que era um inimigo de Machado na infância, e com a mulher que ele deixou, e depois ele se arrependeu, né? Que ele queria ficar com ela. Tem uma cena da juventude deles que se passa na inauguração do sistema de iluminação a gás no centro do Rio de Janeiro, né? E aquele capítulo ele foi escrito com base numa crônica que Machado de Assis publicou depois de velho já, a respeito dessa é uma das poucas memórias da juventude que ele expõe. E aí eu aproveitei que já que tinha esse registro que era tão raro, eu resolvi explorar numa cena, que aí eu criei a cena em que ele, Machado de Assis jovem, Machado de Assis e uma personagem vão para lá, para esse sistema de inauguração. Perfeito. A Sônia comentou aqui que o Pedro parece tão real, né? O Pedro Junqueira. E isso é uma coisa que a maioria dos leitores com quem eu conversei, eles retratam. Que ele é muito real e as pessoas sentem muito ódio dele em muitos momentos do livro. Como foi a construção desse personagem tão forte como o Pedro? Eu procuro sempre dar verossimilhança, né? Ele não é um personagem real, mas ele tem que estar mais parecido com o real que eu puder retratar ali. Então, eu tento... eu usei muito como base o Memórias Póstumas, né? Porque até a falta de caráter dele, né? Enfim, não só de Memórias Póstumas, mas dos personagens machadianos em geral, né? Que tem um caráter falho, né? Sim. E eu gosto muito. Esse tipo de personagem está não só no Homem que eu dava Machado de Assis, mas também no Última Hora, no que eu estou escrevendo também. Então, a influência de Machado de Assis, para mim, é muito forte. Uhum. E, para quem não conhece, essa aqui é a capa do livro. É um livro lindíssimo. Mas não era bem assim a capa, né, José? Pode falar um pouquinho sobre isso? O livro já estava... Eu tinha terminado a primeira versão dele desde 2015, né? Eu fui retrabalhei um pouco o livro. Eu estudei depois... eu estudei muito teoria literária, né? Eu fui ler bastante... Li muita coisa do Robert Schwartz, do John Gleason. Então, eu aproveitei esse período de publicação para ter um aporte teórico maior. E mudou, inclusive, o conteúdo do livro, né? E o livro ficou pronto, né? A capa já estava pronta, ele era exatamente assim, só que é a foto do Machado de Assis tradicional, né? Sim. E ele já estava na gráfica. Mas acontece que a Fundação Zumbi dos Palmares publicou, saiu em primeira mão na coluna do Anselmo de Góes, a foto do Machado de Assis negro. E aí eu percebi que a gente tinha que colocar aquilo ali no livro, na capa do livro. E aí a gente conseguiu, o livro já estava na gráfica, mas não estava impressa ainda a capa, e a gente conseguiu alterar em cima da hora, e deu certo. Perfeito. E foi o primeiro livro que saiu com a capa de Machado de Assis, com Machado de Assis negro, né? Sim, sim. E eu acho que foi muito importante porque Machado sempre foi retratado. Pelo menos eu estudei na escola, quando eu estudei na época de escola, e quando eu li, Machado de Assis sempre é retratado como o mulato do livramento, né? Expressão até hoje em dia não é politicamente correta, mulato, mas sempre se falava, o mulato... Era a leitura que fazia, sim. Do Morro do Livramento. E eu acho que pouca gente associava, por exemplo, perguntasse quem é o escritor negro? Ninguém antes disso aí, pouquíssima gente citava Machado de Assis, né? Citava muito Lima Barreto, né? Sim. O poeta cibolista, que eu me esqueci o nome, Cruz de Souza, né? Souza, sim. Cruz de Souza, mas Machado... Não sei se você se lembra, né? Essa propaganda já é um pouco antiga, mas teve uma propaganda da Caixa, né? Que publicou como o Machado de Assis parecia um Papai Noel, né? Branco, com barba branca. De barba. Né? Porque ele morreu, o Machado de Assis
morreu, deixou pouquíssimos bens e deixou uma caderneta de poupança na Caixa, né? Sim. Então, para você ver como ninguém associa, muita gente não associava Machado de Assis à questão da negritude. Mesmo na academia, era pouco estudado, né? Deixa eu mostrar aqui um livro. Um dos primeiros professores a fazer isso foi o Eduardo de Assis Duarte, com esse livro aqui, ó, o Machado de Assis, Afrodescendentes. Ele é fantástico. Ele fez ele fez um levantamento de toda a obra de Machado de Assis. Ele separa trechos de romances, ele separa os contos que Machado de Assis tratou da questão da escravidão, traz as crônicas, e ele faz um ensaio no final que é muito bom, que é a estratégia, só confirmar o nome, né? Acho que é estratégia do Caramujo. Deixa eu ver. Estratégias de Caramujo, né? Ele faz um ensaio que ele arremata, que ele faz uma releitura da obra do Machado de Assis, de como ele trata a questão da escravidão. E antes, Machado era muito estudado pela questão da dependência, né? Do agregado, né? Muito pelos estudos de Robert Schwartz, né? Sim. Então, deixa eu pegar aqui os livros do Robert Schwartz. São livros muito importantes, né? Ao Vencedor das Batatas e O Mestre na Periferia do Capitalismo, né? Acho que ele é um dos grandes estudiosos de Machado. E o Eduardo de Assis Duarte, professor, se eu não me engano, da Universidade de Minas. Acho que é da UFMG. Isso. Ele define o Machado, além disso, como um capoeirista da linguagem, porque ele está inserido naquele meio branco do Rio de Janeiro. Porém, ele está sempre com muita ironia, com muito trabalho da forma do texto dele para passar essa ironia sem ser meio que visto nessa sociedade extremamente racista. Né? E o seu livro vai retratar muito isso também. Tem a questão dos abolicionistas. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, eu gosto muito de inserir história, né? Eu gosto de inserir várias camadas no livro. Então, assim, quem quiser ler meu livro só como um triângulo amoroso, vai conseguir ler, vai ler, né? Só a história do triângulo amoroso, Machado de Assis, Carolina e o Pedro Junqueira. Mas eu insiro ali várias camadas de leituras, né? E aí uma coisa que eu gosto de tratar é a questão política. Eu coloquei o meu personagem para estar envolvido no meio da questão abolicionista, né? Que era também uma coisa... Era tratado por alguns como meio de projeção política, né? Não deixa de ser. O Machado de Assis tem até uma crônica que ele trata a respeito disso, né? Que ele trata, que diz que um camarada liberta o escravizado dele, anuncia para todo mundo, não sei o que, e no outro dia ele está açoitando o rapaz, enfim. Eu acho que é a crônica do Pancrácio. Sim, sim. Então, assim, eu quis explorar isso, né? Essa visão branca, que também é um pouco... uma visão, não é a minha visão, né? Mas é uma visão de classe, né? Que eu quis mostrar ali. Era uma visão da época muito forte. Uma visão da época, né? Sim. A visão muito do que o Brás Cubas coloca também, né? Que é aquela cena dele, quando o Brás Cubas novinho, né? Montando em cima do... como é o nome dele? O nome parece com o Pancrácio. Enfim, me esqueci agora. Mas do escravizado lá, ele montava como um cavalinho como animal, e quando ele encontra na fase adulta, esse mesmo escravizado ele se libertou, porque o pai de Brás Cubas aforriou, mas ele já estava escravizando o outro e mandando açoitar, né? Então ele mostra também essa reprodução. E eu trago isso para o livro o tempo inteiro, né? Sempre tem a questão racial. E eu quis, engraçado, numa das minhas últimas revisões, o meu personagem acusa muito Machado de Assis de não querer se envolver nessa questão, né? E tem um certo momento que o Machado de Assis, esse aí eu acrescentei no final. Eu disse, não, eu vou colocar uma defesa na boca do Machado de Assis. E aí eu disse, eu combato... Aí ele disse, eu combato a questão da escravidão à minha maneira, no meu livro, na minha obra, não sei o que, só não vê quem não quer. Sim. Então, eu quis colocar essa defesa na boca do próprio Machado de Assis ali. Mas isso, sim, lógico, não convence meu personagem, né? Meu personagem é altamente racista, eu quis deixar isso bem claro.
O Douglas mandou aqui o nome da crônica que você citou, chama Bons Dias. É que fala É, daquela questão dos abolicionistas de última hora, né? Que eles abolem a é, escravidão um dia é, depois é. da abolição. E é Na mais um verdade, exemplo, é Ah, mais o um Bom, exemplo dessa ironia de Machado, né? E é, como ele vai. Pode falar. essa série Bons Dias é uma série muito importante, porque ele publicou entre 1888 e 1889, né? O Brasil estava no turbilhão, né? Foi Sim. do período da Lei Áurea e logo depois da proclamação da República, que aí ele cessa a colaboração dele eu acho que o jornal era Gazeta de Notícias, salvo engano, que era um jornal que Sim, ele sim. publicava muito. Que era um jornal que foi revolucionário também na época, né? Porque ele vendia avulso, né? Que os jornais só vendiam por assinatura, enfim. E o Machado também escrevia a Revista da Família, né? Que era uma revista voltada para mulheres, onde ele falava sobre a questão da beleza, de como se vestir como uma europeia, e no meio disso ele inserindo questões da abolição, enfim, defendendo essa abolição. E era muito engraçado porque é mais um exemplo de como ele inseria esses pequenos detalhes na obra dele, e que de fato ele era uma pessoa muito dedicada à abolição, apesar de ele não poder dizer isso diretamente, né? A- Boa parte dos livros dele saiu em folhetim, né? Sim. Muitos dessas revistas, né? Agora eu não estou me recordando qual foi a revista que saiu Memórias Póstumas, mas era uma revista que era muito lida. Uhum. Agora me fugiu a mente o nome da revista, enfim. Mas era ali ele colocou toda essa questão, inclusive de como os brancos tratavam os negros, né? Colocou ali e escancarou para a família brasileira, né? Sim. Tem mais uma pergunta, só um instante. Agora, sobre a figura da Carolina, qual você acha que é a influência dela na obra de Machado e também no seu livro? Porque ela vai nortear esse triângulo amoroso entre o Pedro e o próprio Machado. Qual você acha que é a importância dela? Ela era a primeira leitora do Machado de Assis, né? Muitas vezes a única leitora maioria das vezes a única leitora antes da publicação. Machado de Assis não revelava nem para os amigos mais próximos que estavam escrevendo, enfim. As pessoas sabiam através de cartas, de livros que ele enviava, enfim. Quem lia os livros dele era a Carolina. Uhum. Carolina tem um episódio tem um episódio de traição, né? De suposta traição do Machado de Assis a ela, que eu coloquei no livro também, né? Que foi uma publicação, saiu uma publicação dizendo que é de um jornal satírico, né? O Corsário, e o jornal disse que Machado de Assis estava com amante, enfim. E o nome da mulher era Inês, né? Aí tem até em uma dessas chamadas, ele chama de Inês, aí 2 pontos Otávio, assim, fazendo um... Porque, na verdade, ele tem uma nota lá que diz que o Machado de Assis abriu o banheiro, chegou no banheiro e a mulher tava pingando, aí ele encontrou a mulher pingando, aí ele botou lá Inês, aí 3 pontinhos Otávio. Uma outra questão é que a gente tem tentado, pelo menos academicamente, passar a história que a gente chama a contrapelo. Quer tentar fazer uma releitura, tentar corrigir esses espaços do negro na literatura, porque eles sempre escreveram, né, mas nunca tiveram essa projeção. Um exemplo disso é o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que só foi ganhar a primeira edição muito recentemente, depois de muita pesquisa, de muito trabalho acadêmico mesmo. Qual você acha que é a importância dessa tentativa, né, de ressignificar a história dos negros no Brasil, enfim, mostrar todas as atrocidades que eles passaram e que eles escreviam, que eles produziam, mas que não recebiam a devida atenção, né? Ou então eram vistos como brancos, né? Se você for ver os Sim, grandes... o primeiro grande editor brasileiro era o Paulo Brito, ele era negro, né? sim, Inclusive foi o jovem Machado de Assis trabalhou lá, primeiro como caixeiro, né? Depois como tipógrafo, sim. né? Então ele era negro. Aí o Machado negro, tem o Cruz e Souza Gostoso. negro,
tem o Lima Barreto. Então a história, a Úrsula a Firmina, né? Enfim, tem a história brasileira é repleta disso, só que não estava, não era divulgado, né? O livro, ou os livros não vinham ao grande público, ou então a condição dele de negro não era revelada, né? Era ocultada, como era o caso de Machado de Assis. No caso do Lima Barreto, não, porque o Lima Barreto sempre foi muito incisivo, né? Então não havia nem como esconder, né? O Lima Barreto batia de frente com o sistema, com tudo, Sim. né? E talvez por isso não tenha ganhado a projeção que ganhou, né? O Machado talvez soubesse disso. Não sei, não há um consenso, acho, entre as pessoas que estudavam ele. Sim, sim. Teve um certo momento que se achava que ele seria o sucessor do Machado de Assis, né? Mas ele brigou ele se candidatou à Academia Brasileira de Letras, né, o Lima Barreto, mas ele foi rejeitado. Mas ele batia muito na academia, né? Sim. Tem uma crônica dele, e ele também não gostava dessa comparação dele com o Machado de Assis, né? É um peso muito grande. Ele não gostava, ele considerava Machado de Assis ascético, que Machado de Assis não se ligava nas questões reais. Fazia-se muito crítica de Machado de Assis, era muito universal, né? Que ele não tratava das questões locais. O que não é verdade, né? Sim. Assim, o Brasil, principalmente o Brasil Império, está todo ali na obra do Machado de Assis, né? Sim. Tem para mim, o romance dele mais político e histórico é o Isaú Jacó, né? Ele coloca lá na figura dos dois irmãos, o Pedro e o Paulo, um abolicionista, aliás, um monarquista e um republicano, né? Um médico e outro advogado, disputando pelo amor da mesma mulher, né? E ele usa esse triângulo amoroso de dois irmãos, mas na verdade ele mostra ali o Brasil Império completamente, né? Tem o Raimundo Faoro tem um livro que é Machado de Assis, a Pirâmide do Trapézio, né? Ele tem um capítulo que ele analisa só os carros utilizados por Machado de Assis na obra. E que ele fala do cupê, enfim. Que pra gente, hoje em dia, não faz muita diferença, porque a gente não vê muito significado nisso, né? Entre o uso de um carro e outro. Mas, para aquela época, existia, sim, uma relevância de usar um ou outro, né? Como se você falasse hoje, sei lá, num carro, num Celta e outro numa BMW, né? Vai ter alguma diferença, vai mostrar pelo menos a diferença de classe, alguma coisa, né? E isso tinha relevância, Machado de Assis colocava isso também de maneira proposital, né? Sim. E quais são suas influências literárias, principalmente para escrever esse romance? O que te inspirou, além do próprio Machado? Eu gosto muito de ler livros de romance quando eu estou lendo, quando estou escrevendo. Eu gosto de ler livros que se passaram no período que eu estou escrevendo, né? Então eu leio muito livro de história, eu leio muito romances históricos da época, eu leio muitos romances que não são históricos, mas foram escritos na época. Então, para o livro de Machado de Assis, eu reli a obra, li muita coisa que eu não tinha lido, e reli muita coisa dele. Li a Luiz Azevedo, li muita coisa, né? Li o Miguel Sanches Neto, que ele tem um livro, A Máquina de Madeira, que se passa ali naquele período. Todos os livros que passavam naquele período eu li. Assim, eu procurei ler, né? Os que eu encontrei, os que chegaram à minha mão. Alguns livros romanceiam a vida de Machado de Assis, né? O Silviano Santiago lançou um livro Machado, né? Que fala da velhice de Machado de Assis, né? Para escrever Última Hora, aí eu li muita coisa que se passava no Estado Novo e, né, no início da Segunda República, né? Da chamada Segunda República. Então, eu li o Graciliano Ramos, né, que escreveu muito naquele tempo, o Jorge Amado. Jorge Amado tem os primeiros livros da década de 40 dele. O São Jorge dos Ilhéus e o seguinte... Não, Terra dos Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. Eles exploram a questão dos integralistas. Então, eu saí perguntando a todos os meus amigos, você conhece algum livro que fala de integralista? Aí eles me falavam, aí eu ia ler. Algum livro que fala do conflito do pai com o filho, né?
Aí eu Sim. saí muito lendo livro de conflito pai e filho para escrever o Última Hora. E aí, a partir dos conflitos que eu queria explorar, eu ia ler livros, romances, contos relacionados, né? Para criar a ambiência, né? Sim, Para ficar perfeito. inserido ali naquele momento. Fica muito evidente isso, todo esse trabalho de pesquisa histórica, principalmente no Homem que Odiava Machado de Assis. Mas também no Última Hora, porque tem vários personagens muito importantes nos dois livros, né? Tem o Nelson Rodrigues, participa do Última Hora, se eu não tô enganado. Sim, sim, sim. Porque E pode pode falar. falar. Não, pode falar. O Nelson Rodrigues, ele foi um dos primeiros contratados do jornal Última Hora. O jornal Uhum. Última Hora foi criado em 1951 para dar apoio a Getúlio Vargas, né, que ele tinha acabado de se eleger. E ele se elegeu, mas a grande imprensa era toda contrária a ele, por causa do ranço que existia ainda da época do Estado Novo. Né? Uhum. Então ele criou, ele pediu, ele encomendou praticamente encomendou esse jornal a Samuel Weiner, né? Samuel Weiner levou a ideia para ele bancou no sentido de botar os empresários que apoiavam o governo para ajudar o jornal. E o jornal foi revolucionário, né? Porque ele foi um jornal que mudou características, inclusive estéticas, de manchete, de fotos. Então, ele mudou, ele contratou os melhores da época, né? Dessa parte gráfica. E Nelson Rodrigues foi um dos contratados, né? Uhum. Nelson Rodrigues foi contratado, primeiro começou a escrever sobre esportes e ele resolveu, através de uma encomenda do Samuel Weiner, né, que deu a ideia, estou querendo escrever que você escreva alguma coisa mais do cotidiano, enfim. Ele queria pegar um caso de um acidente que teve de aéreo com os noivos e que ele construísse uma crônica romanceada. E aí depois, no outro dia, ele chegou lá com a primeira coluna da Vida Como Ela É. Então Uhum. a Vida Como Ela É foi criada lá dentro do jornal Última Hora. Entendo. E como ser advogado. Peraí, o Douglas fez uma pergunta aqui. Ele perguntou como revisitar essas ocasiões históricas podem nos ajudar a refletir os nossos conflitos contemporâneos. Por... Eu sempre penso, é uma coisa que o Lukács faz, né? O Lukács ou Lukács, eu nunca sei como é que pronuncia. Que ele tem que ele escreve, ele teoriza, né, no livro dele, a teoria do romance histórico. Ele fala que o livro o romance histórico tem que fazer sentido no presente. Eu procuro fazer muito isso nos meus livros. Eu procuro ver o que é que tem que aconteceu naquele período que possa ter relevância hoje. E aí eu faço de muita coisa que eu pesquisei, o que está no livro é o que eu achei que possa ter relevância hoje. Então eu procuro fazer isso, né? Uhum. Por exemplo, o livro que eu estou escrevendo agora se passa entre 1960 e 1964. Ele vai da inauguração de Brasília ao golpe de 64. Uhum. E eu estou pesquisando, lendo jornais da época, revistas, e o que eu acho que tem relevância, hoje eu procuro dar um jeito de colocar. Por exemplo, eu estava escrevendo um período e lendo muitas revistas, muitos jornais. Né? A revista Manchete, ela tem uma qualidade muito boa até para os padrões de hoje. Sim. A revista. E naquela época, e aí tem uma manchete, tem uma matéria lá que deu Yuri Gagarin quando ele voltou. Ele foi o primeiro homem aí para a órbita, né? Uhum. E lá tem uma manchete bem grande dizendo que a Terra é redonda, né? A Terra é azul. E eu achei que fazia muito sentido colocar isso nos dias de hoje, né? Então eu tentei inserir, ainda que por meio de referência, aquela viagem do Yuri Gagarin para no tempo que o pessoal estava discutindo o terraplanismo, né? Sim, a gente tem enfrentado alguns dilemas muito importantes, né? Em tempos de terraplanismo, falar Sim, que a Terra é redonda é uma coisa relevante, né? exatamente. É, é importantíssimo discutir isso hoje. Até para mostrar, o próprio Machado sofreu muito por ser negro na época dele. Então a gente tem que estar o tempo todo ligado a essas questões. Acho que a literatura não pode se afastar disso. A gente que defende aqui não, mas eu acho que você concorda comigo que a literatura tem que ser sempre engajada nesse momento, né?
Assim, eu não, eu concordo, assim, embora eu ache que meus livros tenham um pouco, mas eu não gosto que tenha essa obrigação de engajamento, sabe? Eu acho que não necessariamente tem que ser engajada, porque a literatura também a literatura é uma obra de arte, né? Hum, E se nós formos querer exigir engajamento, pode empobrecer, né? hum, Pelo menos essa é a minha visão. Embora minhas obras tenham muitas questões políticas, conversem muito com o tempo sim, de hoje, né? Mas tem outras que pode ser que eu não faça assim, né? E eu não quero ter essa obrigação. É sim, como se, sim. por exemplo, você pegasse sei lá, se a gente trouxesse para música, achar que as músicas do Chico Buarque sobre o amor são menores do que as músicas dele de protesto, né? Da mesma forma do Caetano, enfim. Eu acho que cada um tem o seu valor, né? E como a sua profissão de advogado ajudou você na confecção dos seus livros, no trabalho com a forma ou com o conteúdo? Não sei, eu acho que muito pouco, viu? Porque a linguagem no direito, na prática, é uma linguagem muito empolada. Se Uhum, for assistir aquelas sessões de julgamento do STF, é cheia de latins, né? Cheia de expressões, cheia de brocardos, muita gente não consegue, nem mesmo pessoas letradas não conseguem entender o que aqueles ministros estão falando, né? uhum, E é uma linguagem técnica, é bem diferente, né? Eu não sei se. Mas talvez. Que, na verdade, eu sou defensor público, né? Então, assim, eu atendo muitas pessoas, chega a mim em muitos casos. Então, ainda que indiretamente, não a forma, mas essas relações humanas contribuam para que eu crie esses personagens, né? Porque eu trabalho todo tempo com conflito, né? Quando sim. eu entro com ação pela Defensoria Pública é porque alguém está com problema com alguém, né? Tentando mediar o conflito e quando não há essa mediação, entra com ação judicial um contra o outro. Mas sempre há um conflito de interesse, Uhum, né? E essas relações são diversas, né? Pode ser de um crime, uma ação sim. de civil, uma ação de alimentos. Uhum. O Marcelino Freire fala, por exemplo, que um escritor ele tem que ouvir muito, né? Acho que isso te ajuda de certa forma. Você está ouvindo muitas histórias, está recebendo isso, tá transformando de alguma forma. Eu acho que quando a gente começa a escrever, a gente fica mais atento, né? Sim. Por exemplo, eu viajei muito na época do Prêmio Sesc, porque a premiação era o livro, né? Ser publicado pela editora Records e no ano seguinte ele participa de um circuito no Brasil inteiro, né? Uhum. Assim, eu viajei pelas 5 regiões do Brasil, foram mais de 30 eventos, muitos eventos no interior, teve eventos em Portugal. Então, assim, tinha muitas questões que o ouvido ficou muito aguçado, né? Por Uhum. exemplo, uma vez eu peguei um motorista foi me pegar do aeroporto, né, do Galeão, para Paraty, porque tem um evento lá. Uhum. O motorista foi o caminho inteiro falando mal do filho dele e da sobrinha dele. Então, da sobrinha não, da nora dele, né? Então, assim, aquilo ali me deu muitas ideias, né? Esses conflitos vão alimentando, né? O Douglas perguntou se já temos alguma previsão para esse livro e falou que ele já quer o livro na mesa dele agora, se possível. O livro novo. Olha, esse livro, minha previsão era terminar este ano, né? Mas com essa pandemia não vai dar, né? Assim, eu interrompi a escrita, né? Uhum. Não estou conseguindo concentrar, até para ler tá difícil. Assim que Imagina. começou a pandemia, eu abri muita coisa ao mesmo tempo para ler. E não concluí, e concluí pouca coisa. Aí o que eu vou fazer? Fui começar a reler livros que eu já tinha lido, né? Livros que eu Uhum. tinha lido na juventude, porque, porque além de ser uma coisa que eu já conheço, me traz memórias, né? Memórias do tempo que eu morava em Mossoró. Agora mesmo estou relendo o Curtiço, né? E está sendo assim, uma experiência maravilhosa. Eu adoro reler, né? O Sim. Antônio Cândido, da parte de um determinado tempo da vida dele, ele falou que, ó, me desculpe, mas agora eu não vou acompanhar a produção local, não. Vou reler os livros que eu li durante a minha vida, minha juventude, porque isso traz lembranças muito boas, né?
Sim. Porque não é só o livro, é o tempo que você lê aquele livro, que sempre fica na memória. E eu estou começando a redescobrir isso. Eu estou adorando reler livros que eu li há muito tempo, né? É fantástico. É. A Beatriz perguntou como você se sentiu diante da repercussão da fama, por assim dizer, a partir do lançamento do seu primeiro livro com o Prêmio Sesc, e você que era um defensor público, uma pessoa mais de um nicho, né, que é o direito, como você se sentiu com essa repercussão que foi nacional? Você falou que É. visitou mais de 30 cidades. Mas, mas assim, fama e literatura é uma coisa muito de nicho também, né? Assim, você é reconhecido no meio que normalmente Sim, lê, que no Brasil, infelizmente, é muito pequeno, né? sim, Se você for ver, se alguns intelectuais públicos, né, se for ver que, sei lá, o Karnal, o Pondé, esses aí são reconhecidos, mas eles são muito mais pela exposição deles na mídia, né, que eles estão hum, sempre como comentarista, né, isso dá uma projeção. Mas essa parte de literatura é um nicho, é um campo muito pequeno, né? Talvez você tenha muitos contatos porque você é da. Considero que você tem muitos contatos porque você é da área de letras, hum, mas eu mesmo, antes de, sei lá, publicar meu livro, eu não conversava com quase ninguém com literatura, né? Porque mesmo os meus colegas, muitos leem livros da área de direito, então livros de não ficção, né? hum, Livros de não ficção vendem muito mais do que ficção. é verdade. Então, assim, livros sobre políticas, os livros do momento, alguém lançou uma biografia. Aí você conseguia conversar com alguém a respeito disso, né? Os livros do Laurentino Gomes. Mas Sim, se for pegar um livro de literatura nacional contemporânea, pouquíssima gente lê. Realmente é uma coisa, é uma bolha muito pequena, né? Eu quando eu comecei a escrever, eu tive esse sonho, né? Essa coisa, esse desejo de, sei lá, eu queria furar essa bolha, né? De chegar um chegar a pouco. mais gente. Agora, por que pareça, com o homem que eu devo Machado de Assis, eu estou conseguindo chegar a mais gente. Porque é uma coisa que está me dando muito, uma coisa que está me dando muita alegria, é que como o livro teve uma tiragem muito alta, né? Ele estava em muitas livrarias, em aeroportos, estava em destaque, ele ficou muito tempo em destaque. Em algumas livrarias ele ainda está, mesmo Hum, depois de um ano publicado. E chegou a muita gente daquele pessoal que não acompanha, mas vê um livro, vê uma capa, pega, olha, acha bonito, lê a sinopse e leva, né? o título é Então, muito impactante, né? Todo é, mundo quer saber quem é é, o. é. E eu estou recebendo muito retorno de professores de ensino médio. Para mim está Sim, sendo uma grande alegria, porque, porque chegar nesse público é muito difícil, porque geralmente no ensino médio se trabalha clássicos, né? hum, Às vezes o mais recente que se chega é a Rubem Fonseca, a Clarice Lispector, né? sim, Mas o que está produzindo atualmente não costuma estar nessa parte, pelo menos no ensino médio, não. Né? A literatura infantil, sim. Né? A literatura infantil é outro mundo. Né? Eu tenho 2 filhos, eu acompanho um pouco também. É outro sim. mundo. Mas na literatura, quando chega no ensino médio, muito difícil. Entendo. Eu não sei se o pessoal tem mais perguntas, se tiverem, podem ir mandando. Mas eu tenho mais uma para você. Como você acha que o Machado nos ajuda a compreender o nosso momento atual? Você que é um fã dele, você que escreveu tanto sobre ele, como você acha que ele nos ajuda a entender o Brasil de hoje? Eu acho assim, na obra dele inteira, né? Eu fiz até uma live com a Roberta do Justa Causa, que era para falar Machado de Assis nos dias de hoje. A gente pegou várias coisas e saiu várias obras, contos e fez comparações, né? Assim, a lista é imensa, né? Se for pegar, por exemplo, o Alienista, né? Que ele fala dessa coisa do cientificismo, da loucura, da restrição de liberdade, é, assim, muita coisa do que nós estamos vivendo, né? Não como, sei lá, encontrar a resposta, porque a literatura não dá resposta, né? Na verdade, traz mais questionamentos do que respostas. Mas é, sei lá, a teoria do medalhão, né? Você É vê, formidável. se for ver, sei lá, na minha área, que é a área jurídica, é cheia de medalhões, né? Uhum. Pessoas que o conteúdo é muito vago, mas cheio de frases prontas, sem ideias próprias, né? Enfim. Eu fiz um vídeo, eu tenho um canal do YouTube, para quem quiser conhecer, é só colocar meu nome no YouTube.
José Almeida Júnior, que vocês vão encontrar algumas coisas lá. E eu fiz um vídeo também comparando a cloroquina com o emplasto Brás O Cubas. emplasto das cubas. Que ambos, na verdade, que eles estavam... O Brás Cubas cria o emplasto porque ele está em busca de glória, né? Uhum. Ele diz que é o remédio antimelancolia que vai curar o mundo, enfim. Ele fala que tem um caráter cristão ali também, ou seja, que não tem comprovação científica, e por ironia, o emplasto que causa também a morte dele, né? Que quando ele está fabricando o emplasto, ele sofre uma lufada de ventos, tem lá acho que é a pneumonia, e ele morre em seguida, né? Aí tem o delírio, né? Que é o capítulo os mais conhecidos dele, delírio, e em seguida ele morre, o Brás Cubas. Enfim, olha, quando teve o incêndio do Museu Nacional, por coincidência, eu estava lendo esse livrinho aqui de crônicas, deixa eu pegar aqui, que é a coletânea de crônicas do John Gladstone, que ele fez aqui da companhia, da Penguin, né? Penguin Companhia. E ele tem uma crônica do Machado de Assis aqui, que ele fala do meteorito do Bendegó, que foi um meteorito que estava lá no Museu Nacional, né? Foi feito que esse meteorito foi tentado buscar lá no final da monarquia, com Dom Pedro. Dom Pedro era um estudioso, né? Dom Pedro II, de questões científicas, enfim. Ele descobriu lá, quando ele estava numa viagem para a Europa, que aqui no Brasil tinha os maiores meteoritos do mundo. E ele não sabia. E aí foi feita uma operação de Estado para transportar o meteorito que estava no interior da Bahia, perto da região do Canudos, para o Rio de Janeiro. Embaixo já tem uma crônica maravilhosa, né? E depois do incêndio do Museu Nacional, e nessa crônica o meteorito tem voz, ele reclama da incompetência do Brasil. E quando a imagem, para mim, mais marcante do incêndio do museu é que está tudo queimado e está lá a pedra do meteorito intacto, né? Poxa, se o Machado tivesse aqui, faria uma crônica ótima, né? Sim. É muito simbólica aquela imagem, é muito forte até. Não sei se a gente vai ter tempo ainda, mas o Douglas perguntou, porque a live cai acho que em 1 hora, mas vamos tentar. O Douglas perguntou sobre a questão do Prêmio Jabuti, que o curador recentemente diminuiu o número de mortes, né? Usou uns números bem equivocados até. E eu acho que não concorda muito com isso, mas como você acha que a literatura pode trazer algum esclarecimento nesse sentido, em que tantas pessoas têm negado a ciência, têm negado desde o início desse governo, né? Acho que muita gente ficou meio desesperada, né, quando viu o Bolsonaro chegar no poder. E eu fiquei tão transtornado que eu peguei e fui ler os livros do Olavo de Carvalho. Né? E eu vi, achei assim, muito absurdo, tal. E aí eu resolvi fazer um vídeo no YouTube sobre esse livro, né? E o vídeo teve muitas visualizações, né? E aí eu fui até ameaçado de morte, eu fui lá nos comentários do Twitter, né? E assim, eu sempre fui contra esse governo, esse obscurantismo, né? Esse discurso de ciência, terraplanismo, né? E especificamente em relação a essa questão de Jabuti, eu fico numa situação desconfortável porque o Pedro, que é o curador do Jabuti, é o meu editor, né? Então, assim, eu já conversei com ele pessoalmente, mas ele sabe a minha posição, todo mundo sabe a minha posição e ele tem a dele, né? Nós temos posições diferentes, né? Quando no meu livro da Record também, eu tenho um posicionamento, inclusive, e o meu editor da Record tem outro, né? Então, são coisas diferentes, né? Sim, com certeza. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Sobre o Bolsonaro, o Paulo falou que ele hoje em dia dá risada e come pipoca, porque o próprio governo vai se derrubar. E uma coisa que a gente tem visto. Acho difícil, viu, Paulo? O Paulo eu conheço, o Paulo é amigo meu. Acho difícil esse governo, apesar da incompetência dele, cair. Infelizmente, acho que nós vamos ficar até o final do governo com ele. Meu maior medo é dele ficar uns 8 anos, né? Ou então, se ele perder a eleição, não quiser sair. Aí, para mim, é complicado. Aí vai ser uma tragédia. Mas, José, muito obrigado por falar. Eu posso fazer só um último
Com certeza. Fazer uma última convocação aí com o pessoal. Convocação não, um convite, né? Convocação é uma coisa muito impossível. Vou fazer uma série de lives no meu Instagram, que vai começar na segunda semana de junho. A primeira convidada vai ser uma professora de história, que tem um trabalho muito bacana sobre a Raquel de Queiroz. Ela tem uma visão de historiadora, ela fez o mestrado, a dissertação dela no mestrado em Raquel, o doutorado em Raquel de Queiroz, e ela tem um livro publicado a respeito. Eu vou fazer uma live com ela. Na mesma semana, eu vou fazer uma live com Mário Magalhães, autor da biografia do Marighella, mas nós vamos falar do ano 2018, que é o livro dele, o último livro dele. O ano 2018 é a sessão do bolsonarismo, né? Okay. Depois vamos conversar com um professor da UNB sobre o que é literatura e, por fim, no final do mês vai ter uma com Rômulo Neves, que é escritor e diplomado. Nós vamos falar sobre o coronavírus e essa conjuntura internacional, como é que mexe no tabuleiro internacional. Enfim, eu quero fazer vários assuntos, né? Não, são interessantíssimas as lives, parabéns. Aí quem quiser, é só me seguir aí no meu Instagram que eu vou anunciar. A gente vai repostar essa live, então quem quiser seguir, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, os livros são interessantíssimos. José, muito obrigado por falar pra gente, nosso curso, e boa semana para você, boas lives, e fique em casa, pessoal. Eu que agradeço, obrigado, tchau. Tchau, tchau. Tchau.